Bom dia a todos. Cumprimentamos a indigna vereadora Maria Cecília, que preside nesse momento a sessão, Paulo do Vale, vereador Rodrigues, demais vereador Alex, demais vereadores que estão aqui atendendo nos anexos e nos seus gabinetes. Quem nos assiste pessoalmente aqui, nós agradecemos. Quem também está na TV Câmara, e mando também um abraço especial à nossa assessoria, tem trabalhado diuturnamente para me dar suporte no desenvolvimento do meu mandato. Eu inicio a minha fala aqui na tribuna. Eu recebi a presença do meu gabinete, do Gilvan, do projeto Humildade Prevalece. Ele conversou comigo de forma muito educada, cortês, a vereadora Isabel até participou, vereador Paulo do Vale. Foi ele que colocou aquele vídeo, foi induzido aquele vídeo, quando eu falei do grau. Ele veio realmente reconhecer o excesso, e eu pontuei para ele que o meu papel continua sendo: o que é certo, o que é errado. E dei a ele a possibilidade de nós termos outras parcerias, que eu acho que essa arte do rap, sendo as letras boas, ela alcança a juventude. Então, Gilvan, pode contar com o nosso gabinete, naquilo que for bom, produtivo. Nós precisamos ajudar essa geração, ter um norte, vislumbrar o futuro. Parabenizar você também de ter nos procurado, enfrentado isso. Ele pensou que a gente não iria recebê-lo, que nós seríamos arredios, muito pelo contrário. Sou um vereador aberto ao contraditório, meu gabinete está aberto para todas as pessoas, e eu não tenho expectativa que todos concordem comigo, mas que as pessoas respeitem os meus posicionamentos. De igual forma, também, tenho sempre, por princípio, ter um bom relacionamento com todas as pessoas, mesmo divergentes. Então, Gilvan, obrigado pela sua presença. A vereadora Isabel acompanhou ele no nosso gabinete. Foi uma conversa altamente produtiva, respeitosa, e creio que ele vai desenvolver projetos, e pode contar comigo, os projetos que são importantes para os nossos jovens, dentro daquilo que é legal. Continuo mantendo a minha posição em relação ao grau. Não tiro e não retiro nada. Eu apresento um projeto de lei nessa manhã, que eu julgo ser extremamente importante no nosso município, e os vereadores, quando tiverem, receberem aí nos seus gabinetes, vão ver o número de decisões de tribunais de justiça por todo o país, que versam exatamente sobre isso. Primeiro, o projeto dispõe sobre a proibição à nomeação de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual para cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública municipal, veda a participação de indivíduos com esse histórico em organizações da sociedade civil que recebam recursos públicos do município de Araguari e atuem em contato com menores e da outra providência. O prefeito municipal de Araguari faz saber e aprova com base no artigo 71 da Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação ou designação no âmbito dos poderes executivos e legislativos do município, bem como a de suas autarquias e fundações públicas, de pessoas que tenham sido condenadas por sentença com trânsito em julgado pela prática de crime contra a dignidade sexual. Para os efeitos dessa lei, consideram crimes contra a dignidade sexual aqueles previstos no título 6 da parte especial do Código Penal Brasileiro. Artigo 2º. Fica vedado a qualquer organização da sociedade civil que receba recursos públicos do município, inclusive mediante convênios, termos de fomento, termos de colaboração ou instrumentos congêneres, manterem seu quadro de pessoal ou colaboradores, remunerados ou não, indivíduos condenados com sentença transitada em julgado por crimes contra a dignidade sexual, quando a entidade desenvolver atividades que envolvam contato direto com adolescentes. Artigo 3º. Após encargo em comissão ou designação de função de confiança no âmbito da administração autárquica e fundacional, somente efetivará mediante a apresentação pelo nomeado dos seguintes documentos: certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal,
declaração formal sobre as penas da lei de que não foi condenado por crimes contra a dignidade sexual, nem se encontra inserido nas vedações dessa lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nesse artigo, inclusive a não apresentação ou falsidade de qualquer dos documentos exigidos, acarretará a nulidade do ato de nomeação ou designação sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Artigo 4º. A celebração de termo de fomento, termo de colaboração, convênio ou outro instrumento de parcela entre o município de Araguari e suas autarquias e fundações públicas e as organizações da sociedade civil abrangidas pelo artigo 2º dessa lei, ficará condicionada a apresentação pela entidade parceira dos seguintes documentos: certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual Federal, através dos administradores, representantes legais, funcionários e colaboradores, inclusive os voluntários. Declaração formal subscrita pelos responsáveis legais da entidade sobre as penas da lei de que nenhum dos indivíduos mencionados no inciso 1º possui condenação transitada e julgado pela prática de crimes contra a dignidade sexual. Artigo 5º. As organizações da sociedade civil abrangidas por essa lei deverão manter controle interno e vigilância permanente sobre seus quadros de pessoal e colaboradores, de modo a prevenir o ingresso ou a permanência de pessoas que se enquadram nas vedações aqui estabelecidas. A autoridade pública municipal que, por ação ou omissão, deixar de fiscalizar ou descumprir as disposições dessa lei, responderá administrativa, civil e penalmente. Eu faço a seguinte justificativa para o referido projeto de lei. A presente proposição tem por finalidade reforçar os princípios da moralidade administrativa, da probidade, da proteção integral da criança e do adolescente, previstos no artigo 37 da nossa Constituição. A vedação, nomeação, designação ou contratação de pessoas condenadas por crime contra a dignidade social, bem como impedindo que tais indivíduos integrem, mesmo de forma voluntária, os quadros de organizações de sociedade civil, que recebam recursos públicos do município e que mantenham contato direto com menores de idade. A proposta visa garantir que o Serviço Público Municipal e suas entidades parceiras atuem com mais elevado padrão ético, assegurando à população, em especial crianças e adolescentes, e convivência em ambientes institucionais seguros, moralmente idôneos e livres de qualquer risco de reditimização. Trata-se de medida de proteção coletiva e de respeito de dignidade humana, fundada na prevenção e no dever estatal. Norma proposta não altera o regime jurídico dos servidores, tampouco cria cargos ou despesa pública, limitando-se a estabelecer requisito ético e moral de investidura em cargos de confiança e participação em entidades conveniadas. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, recolheu a constitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que impõem requisitos de moralidade à nomeação de cargos públicos por darem concretude aos princípios do artigo 37. Segundo essa orientação, tribunais estaduais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul também têm reconhecido a constitucionalidade de leis de ficha limpa municipal, inclusive aquelas que proíbem a nomeação de condenados por crimes sexuais, ressaltando que tais dispositivos buscam preservar o interesse público e o respeito à dignidade da pessoa humana. Além do aspecto jurídico, há fundamento social e moral relevante, estudos apontam que a reincidência em crimes contra a dignidade sexual é significativa, especialmente quando há reaproximação das vítimas de grupos vulneráveis. Assim, o poder público deve adotar medidas preventivas eficazes para impedir que essas pessoas, com esse histórico, ocupam funções de confiança, ao determinar, sobretudo, em projetos com crianças e adolescentes. Ao determinar que organizações da sociedade civil mantenham vigilância permanente sobre os seus quadros, a proposição fortalece a responsabilidade compartilhada na proteção da infância e juventude, evitando que a transparência de recursos públicos acabam por favorecer, direto ou indiretamente, a reincidência de crimes sexuais. Portanto, trata-se de proposta justa, necessária e plenamente compatível com os princípios constitucionais, cujo objetivo é resguardar o interesse público, a dignidade da pessoa humana e a proteção das nossas crianças. Esse projeto, certamente, ele vai ser fruto de muita discussão no Parlamento. Estou aberto às colocações, emendas que Vossas Excelências querem. Mas eu continuo na luta de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós não podemos, por força de lei, permitir
que pessoas já condenadas tenham acesso, inclusive com dinheiro público. Esse é o meu posicionamento, essa é a intenção dessa lei, e eu tenho certeza que essa casa vai estudar e se posicionar sempre como tem posicionado em favor das nossas crianças e adolescentes. E eu creio que essa lei, quando se for aprovado pelos 17, eu vou fazer um pedido pessoal a cada um deles nos seus gabinetes, discutir, até mesmo estar aberto para emendas que sejam melhorias ainda, mas nós precisamos caminhar para o nosso município e dizer que as crianças e adolescentes na nossa cidade são protegidas, e nós precisamos continuar trabalhando nesse sentido. Vereador Levi, pois não, se o senhor me permitir, eu gostaria de assinar como apoio. Não, pode até assinar como proponente, vereador, seu papel é importante. Esse eu acho que é uma posição de Câmara Municipal de Poder Legislativo. Gostaria também de assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência, viu, vereador Rodrigo, assinar como proponente. Parabéns, Levi, eu também gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer. Foi muito importante essa fala e acho que a gente precisa, sim, aprovar e com urgência. Obrigado, viu, vereador Isabel. Assina como proponente, por favor. Vereadora Cecília. Vereador, também gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. Parabéns, pastor. Também gostaria de assinar com o senhor. Alex, obrigado, Alex. Sua assinatura é importante. Todos nós temos trabalhado muito em relação a isso, e nós precisamos ver isso como lei. Agora, eu gostaria de assinar com o senhor. Vereadora, com certeza, Vossa Excelência, sua assinatura como proponente vai nos dar ainda mais força. Eu apresento aqui um requerimento para que seja encaminhado à nossa promotora, que cuida da Defesa do Consumidor, a doutora Cristina, uma notícia de fato em relação à empresa que presta serviço entre Araguari e Uberlândia e Araguari. Eu atuei com muitos vereadores quando da interdição da rodoviária, ouvimos os guichês, os representantes das empresas, trabalhamos, e eu sou aqui testemunha que todos os vereadores estiveram envolvidos para dar melhor condição. Agora, já encerrou. Eu já fiz requerimento, já recebi visita de gerente da empresa que veio, que prometeu rios e fundos e não cumpriu, pediu prazo e não cumpriu. O que não pode é a gente continuar toda semana, vereadores recebendo reclamação, e a empresa... Deixa eu pensar a palavra aqui, porque a empresa simplesmente dizendo, não, eu vou continuar desse jeito, e é assim e pronto, acabou. Então, eu estou encaminhando uma notícia de fato à doutora Cristina, e vou tentar agendar com ela também uma reunião, porque eu tenho certeza que ela também, como promotora, tem recebido essas reclamações constantes em relação a essa empresa. E eu vou atuar muito em parceria com o Ministério Público, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque eu também vou pleitear, junto à NTT, também uma agenda para protocolizar também a NTT, também uma notícia de fato para que possa ser tomada providência. O que nós não podemos é todo o dia, não é uma vez por mês, não, é todos os dias nós temos problemas. E nós precisamos tomar. Então, eu leio aqui que seja encaminhada à promotora, notícia de fato, requer ainda que seja encaminhado cópia integral do presente expediente ao DR, órgão responsável pela fiscalização do transporte municipal. Ocorre que a empresa Rod Rotas vem reiteradamente desrespeitando os usuários de serviço de transporte municipal, motivo pelo qual venho noticiar diversas falhas graves decorrentes do serviço público de transporte. Entre eles, atrasos constantes nos horários, os ônibus frequentemente não cumprem os horários programados, com demoras excessivas em partidas e chegadas, há registro de atraso de horas, levando usuários a perder compromissos e ficarem impossibilitados. 2, superlotação dos veículos, é recorrente a superlotação, especialmente nos horários de pico, com ônibus circulando acima da capacidade adequada de passageiros. Usuários relatam viagens em pé e aglomeração dentro dos coletivos, situação que compromete o conforto e até a segurança.
Essa superlotação demonstra falha de planejamento da empresa na oferta de veículos compatíveis com a demanda. 3. Condições precárias e quebras mecânicas. Os veículos empregados apresentam manutenção inadequada, condições precárias de conservação, resultando em quebras mecânicas frequentes durante o trajeto. Não são poucos os relatos de ônibus que estragam no meio do percurso, deixando os passageiros vulneráveis e expostos a riscos na estrada e atrasos ainda maiores. Ausência de climatização, ar-condicionado. Diversos ônibus que operam a linha não possuem sistemas de climatização funcionando. Passageiros reportam que veículos circulam sem ar-condicionado e muitas unidades nem ao menos têm janelas que abram, o que torna as viagens extremamente desconfortáveis em dias de calor. Há casos de usuários passando mal devido ao calor e à ventilação inadequada. 5. Falta de acessibilidade para cadeirantes. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida enfrentam barreiras inaceitáveis para utilizar o serviço. Relatos recentes denunciam que o ônibus não dispõe de elevadores funcionais ou rampas adequadas para cadeirantes. Em episódio amplamente divulgado, uma passageira cadeirante foi obrigada a entrar no ônibus rastejando devido ao elevador estar quebrado, sem nenhum auxílio. Situação análoga já foi reconhecida pelo Poder Judiciário como violadora de direitos, ressaltando-se a indiferença e o desrespeito com que o consumidor foi tratado, por necessitar ser carregado por terceiros para dentro do ônibus. Em suma, a ausência de acessibilidade fere frontalmente a legislação vigente e impede que uma parcela vulnerável da população exerça o direito de locomoção. Ressalta-se que a legislação nessa Lei 8078, também se aplica subsidiariamente aos serviços públicos, garantindo ao usuário o direito básico à adequada prestação de serviços. Isso impõe às empresas transporte intermunicipal e, obrigatoriamente, prover acessibilidade às pessoas com deficiência. Ou seja, sobre o prisma jurídico, a situação configurada na linha Araguari-Uberlândia representa claro descumprimento do contrato de concessão e da legislação aplicável, uma vez que o serviço não vem sendo prestado de forma adequada. Essa conjuntura legítima exige a atuação corretiva dos órgãos de fiscalização, DR, e também a tutela interesse público do Ministério Público. A gente vai esgotando requerimento, não resposta, e a gente precisa partir para a notícia de fato. Mais uma notícia de fato, eu quero crer, conheço a doutora Cristina, o trabalho que ela faz, e com certeza nós veremos em breve essa situação ser resolvida. Parabéns, Levi, gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência fez requerimento desse sentido aqui. Eu acho que todos os vereadores fez, fizeram. E eles falaram que ia trocar a frota, né? Não sei quando. Eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando. Eu aqui apresento requerimento solicitando a presença do senhor Luiz Felipe Miranda, da SAI, para que venha na próxima sessão. Ele não pôde estar aqui hoje, ele estaria por causa de uma virose, mas já está noticiado. E apenas para deixar registrado. Também a contratação de mais médicos para atender a população idosa. Nós estamos com falta de geriatras e precisamos da contratação urgente de médico geriatra. Daqui aos bons anos eu estou rumando para lá, então eu vou começar a trabalhar para atender os nossos idosos, e quando eu tiver idoso, já vai ter muito geriatra na cidade, se Deus quiser. Ô, vereador, isso não. Também peço, lá na FAMEP, eu parabenizo o presidente da FAMEP, uma dona, tem trabalhado, tem tentado, mas a FAMEP não tem o sítio eletrônico, que é obrigatório por lei, na lei de transparência. Já foram quase 3 anos de fundação FAMEP e precisa se regularizar. Para não descumprir horário, também presto moção de aplauso à servidora Cristiane Souza Melo, ofício de pêsames a Genésio Ricardo Tomás, e apresento, por último, um requerimento ao prefeito em relação ao projeto de lei que tramita nessa casa, em relação à PPP do aterro sanitário. Eu faço requerimento, vereador Rodrigo, perguntando de forma clara, eles me informem qual vai ser o ganho para o município financeiro para essa PPP.
Eu, a cada semana, vou apresentar, estou lendo o projeto, ele é complexo, abrangente, com muitas nuances, e o primeiro que eu peço, eu quero saber quanto que o município vai ganhar de compensação para isso, porque se o município não ganhar um valor grande, que seja justificável, só sobre o aspecto ambiental é maravilhoso, mas precisamos ter essa questão. Gostaria de assinar com o senhor. Eu também estou lendo o projeto. Tá, obrigado, vereador.